sabia que, segundo a Organização Mundial da Saúde, 1/3 da população mundial adulta é fisicamente inativa e o sedentarismo mata mais de 5 milhões de pessoas anualmente? Pois a pesquisa tem dados alarmantes de 194 países, mostrando um progresso lento das nações no combate ao sedentarismo, sendo o Brasil considerado o país mais sedentário da América Latina e o 5º no ranking mundial. Ainda de acordo com a OMS, 300 mil pessoas morrem por ano no nosso país, vítimas de doenças associadas diretamente ao sedentarismo. E para falar sobre esse assunto, nós vamos receber hoje aqui no nosso programa Priscila Blini, que é coordenadora do TSI, o Trabalho Social com Idosos, realizados pelo SESC, uma iniciativa maravilhosa voltada para o bem da terceira idade. Olá, Priscila, que alegria te receber aqui fisicamente, presencialmente nos estúdios da TV Alerj. Oi, Cláudia, o prazer é todo nosso estar aqui, poder compartilhar um pouquinho, né, dos nossos conhecimentos, das nossas atividades, em nome do SESC Rio, da Gerência de Assistência, que é onde o trabalho social com pessoas idosas, né, é desenvolvido. Então, para a gente é muito bom poder estar aqui com você. A alegria é toda nossa, sobretudo você, uma assistente social, já há 10 anos no SESC, trabalhando nisso, e é oriunda, você já nos contou. Eu quero que você conte o processo que te fez chegar a essa área e como que é desenvolvido, em linhas gerais, esse trabalho voltado para a terceira idade e o sedentarismo no SESC. Certo, eu já estou, né, como você falou, há quase 10 anos no SESC Rio, atuando especificamente com grupos de idosos. Trabalhei durante 8 anos na unidade Copacabana, né, desenvolvendo as atividades ali com os grupos de idosos, e há 2 anos estou, né, líder desse projeto, que é o Trabalho Social com Pessoas Idosas aqui no estado do Rio de Janeiro. Antes disso, né, atuei em projetos voltados para mulheres em situação de violência doméstica, em algumas comunidades aqui do Rio de Janeiro, e também venho construindo aí, né, ao longo desses anos, uma trajetória voltada especificamente para o grupo de pessoas idosas. Quais as experiências que você, através desse teu trabalho precedente, você pôde se beneficiar na terceira idade, nessa área específica do sedentarismo, Priscila? Grande parte de mulheres, né, das mulheres que a gente atendia naquele momento, eram mulheres já mais maduras, né, mulheres que estavam com uma idade mais avançadas. Então, de certa forma, a experiência com pessoas idosas já iniciou mesmo no trabalho voltado especificamente para mulheres, né? Então, conhecer um pouquinho da trajetória, o que fazia, né, com que aquelas mulheres chegassem até ali, até aquele momento, também contribuiu muito também nesse momento profissional. E aí você chegou ao TSI. Quais são as atividades que vocês desenvolvem lá? Falar um pouquinho sobre o trabalho social com pessoas idosas no Brasil, porque esse é um trabalho a nível nacional. Né? Ano passado a gente completou 60 anos de trabalho, né? Um trabalho já consolidado, pioneiro aqui no Brasil. Ele começou no estado de São Paulo e rapidamente ele foi desenvolvido por todo o Brasil, né? Através dos departamentos regionais do SESC Rio. E a gente aqui no Rio, a gente trabalha na perspectiva do envelhecimento digno, um envelhecimento saudável, um envelhecimento ativo. Né? A gente está na década do envelhecimento saudável, né? Que foi aí, promulgada pela ONU, né? Junto à Organização Mundial de Saúde, e a gente trabalha com essa perspectiva. Né? As nossas ações são sempre voltadas para o desenvolvimento da autonomia, priorizando a socialização, que é um fator primordial, né? A ser desenvolvido no momento da velhice, né? A gente trabalha com a perspectiva de direitos das pessoas idosas, sempre trabalhando, né, com esse objetivo da autonomia e da independência, que é tão importante ser desenvolvido. Você pode especificar um pouco mais, cada área a que você se referiu, o que significa precisamente a socialização, quer dizer, o que você quer dizer com isso? O idoso, quando ele vai envelhecendo, ele vai se dessocializando um pouco, ele vai ficando um pouco mais dentro da própria concha dele, vocês buscam. O que isso significa quando você... A gente tem normalmente uma trajetória de vida,
né? As pessoas, elas iniciam na fase adulta o trabalho, então elas se socializam ali no trabalho, elas casam, elas têm filhos, né? Constroem as suas famílias e ao longo dos anos ela vai construindo ali, tem laços sociais, laços afetivos que as cercam. E conforme o tempo vai passando, muitas das vezes alguns desses laços são rompidos. Com o trabalho, por exemplo, com a aposentadoria, né? Os filhos se casam e a pessoa muitas das vezes se vê ali no momento só, de solidão. E aí, quando a gente propõe atividades que vão favorecer essa socialização, né? Eu vou poder falar um pouquinho sobre cada atividade que a gente faz, né? Que a gente desenvolve. A gente está contribuindo para que esse momento, essa solidão que a pessoa sente e que pode ser, né, fator aí de risco para diversas outras doenças, né? Como a depressão, a ansiedade, a gente combate, né? A gente vai ali de frente mesmo com essa situação para que ela possa, né, ter um espaço seguro, para que ela possa se desenvolver, para que ela possa se socializar, para que ela possa namorar novamente, né, fazer novas amizades. Então, as nossas atividades, a nossa condução é sempre nesse sentido. Na experiência de vocês, à medida que a pessoa vai fazendo mais aniversários e essas coisas vão acontecendo, quer dizer, eventualmente pessoas vão morrendo, os filhos vão casando, saindo de casa, ela vai ficando mais introspectiva? E vocês tentam puxar ela de dentro dessa... Eu acho que a própria vida, né, vai fazendo muitas das vezes a pessoa se voltar. Uma das grandes demandas das pessoas que chegam para a gente, ela fala assim, eu estou me sentindo muito só. Muitas das vezes ela dedicou a vida inteira dela em favor do outro, né? Ou do trabalho, dos filhos, do marido ou da esposa. Do marido. E aí, de repente, o filho casou, a filha casou, ela se vê com o marido morre, porque a gente sabe, né, que as mulheres, a expectativa de vida das mulheres ainda é maior aqui no Brasil, né? Então, e ela fala, olha, agora é o momento que eu tenho para mim. E muitas das vezes esse momento chega aos 70, aos 80 anos de idade e ela procura, né? E eu acho que isso é incrível porque a capacidade do ser humano, né, de buscar ainda, né, no momento avançado da vida, de repente um sonho que ficou para trás, uma atividade que ela gostaria de ter feito ao longo da vida e não teve a oportunidade de fazer. Uau, então vocês têm uma espécie de entrevista onde vocês estimulam, eu queria ser artista, tem muita gente que tem essa vontade, né? Eu noto isso. E aí vocês estimulam, então vocês fazem, por exemplo, oficinas de artísticas? Sim, sim. É assim que a dinâmica da coisa funciona dessa forma? A pessoa ela chega ao SESC, né, com essa procura por atividade. O SESC já é uma referência no trabalho com pessoas idosas, né, no Brasil, então ela já chega procurando uma atividade. E aí a gente vai ofertar, né? Cada unidade tem as suas atividades, mas a gente tem algumas atividades que são aquelas que são mais procuradas. E essas atividades, né, a gente tem em todas as unidades. Por exemplo, danças, a gente tem diversos tipos de danças populares, danças folclóricas, balé, danças ciganas, dança do ventre, uma diversidade de danças, né? A gente tem coral, temos atividades de estímulo cognitivo, temos atividades, os jogos master, que são jogos esportivos adaptados para a capacidade, né, das pessoas. Temos Exergames, que são atividades que usam tecnologia, são atividades de videogame. Então vocês precedentemente capacitam. Sim. Então vocês capacitam para eles poderem desfrutar dessa atividade. Eles realizam, eles vão ali participar das atividades, aprender, né, como se joga durante todo esse momento. Claro, isso muitas das vezes são demandas dele. Eu queria aprender a jogar videogame. Olha. Eu quero aprender a mexer no celular. Então a gente tem as práticas de smartphone também. Tudo a gente vai conversando, a gente vai construindo,
né? Porque eu acho que essa perspectiva do envelhecimento digno e, como a gente disse, saudável e ativo, também faz parte, né, do que eles querem, do que o que quer ser feito, né? Uma construção mesmo coletiva ali com os nossos grupos. E o corpo, porque o corpo tem que acompanhar a mente, né? Então, quais são as atividades físicas que vocês oferecem? Temos atividades de consciência corporal, os próprios jogos master, né, que são jogos adaptados, que desenvolvem ali, né, de forma as atividades físicas. O próprio Exer Games, que são jogos, mas que necessitam de movimentos. Então, a pessoa vai jogar um tênis, mas o movimento está sendo feito ali, né? E temos, além das atividades promovidas pela assistência, que são essas que eu te disse, atividades esportivas, né, do nosso setor de esporte, que aí são inúmeras. Musculação, natação, pilates, alongamento, caminhada, ginástica localizada. São diversas aí para todos os gostos, vamos dizer assim. Até porque o sedentarismo, ele altera o funcionamento do nosso organismo, né? Sim, pode alterar, né? Inclusive, ele é uma porta de entrada aí para diversas doenças que, inclusive, podem se tornar doenças crônicas, né? Como diabetes, hipertensão. Altera nesse sentido o nosso funcionamento, sim. É um pré-requisito, ou seja, que eu estou me imaginando aqui, eu não sou das que gosta mais de fazer exercício, então eu fico imaginando aquela pessoa mais idosa que fala, eu não quero, vocês falam, não tem que fazer, ou como funciona isso? Se a pessoa quer fazer, ela faz, ou olha, não, para participar do programa você tem que fazer alguma atividade física, como isso funciona? A gente sempre incentiva, né? Faz parte a gente incentivar não só a prática da atividade física, como outros hábitos saudáveis também, né? A alimentação adequada, o sono também adequado. Então, como existe uma troca muito grande entre o profissional que está ali atendendo, né, responsável pela condução do projeto nas unidades, e essa pessoa idosa, né? Um acolhimento. Então, todas as pessoas que chegam à unidade SESC, elas são ouvidas, né? E a gente tenta entender um pouquinho da sua história, a gente sugere, né? Olha, seria muito interessante você participar dessa atividade, mas é óbvio que a escolha de cada um é respeitada. E como que vocês fazem para tornar o exercício uma atividade atraente? Quais são os mecanismos que vocês têm para atrair mesmo, para cooptar esse idoso que eventualmente nunca fez ginástica e agora na terceira idade ele passar a gostar, talvez nem a gostar, mas a fazer? Eu acho que o maior incentivo à prática de qualquer atividade é você entender que benefício aquela atividade pode trazer para a sua vida, né? E em relação à atividade física, está mais do que provado, né, como é importante para a nossa saúde física e também a nossa saúde mental, né? Além disso, eu acho que o SESC ele tem essa possibilidade, como a gente disse, da socialização. Então, a gente forma os grupos, né? E essas atividades elas acontecem de forma sistemática durante todo o ano. Não é uma atividade pontual, né? Então, as pessoas vão estar ali, elas estão fazendo novas amizades. Elas, para além do SESC, né, para além das paredes do SESC, elas também constroem essas amizades, então viajam juntas, né, vão a show juntas, ao teatro. Então, são vários benefícios, né, para além do próprio benefício da atividade física. Priscila, a alegria, ela traz saúde, né? Então, eu acho que é isso que você está se referindo. A pessoa conhece ali no SESC um companheiro, e aí começa a ir ao teatro, começa a ter novas ideias e frequentar novos ambientes que talvez jamais iria se não tivesse participado desse grupo, né? Sim. E eu queria falar sobre o idoso que fica muito sentado, muito deitado. Isso interfere no senso de equilíbrio dele? Interfere no senso de equilíbrio. O nosso senso de equilíbrio, ele na verdade é formado por diversos órgãos, diversos sistemas, né? E a força muscular é algo importante, né, nessa construção. Então, a partir do momento que você não desenvolve, a gente já tem uma questão
né, que é a perda da massa muscular, né, conforme a idade avança. Se você não exercita, se você não pratica essa atividade, cada vez mais o seu equilíbrio vai ser prejudicado. E eu queria também que você desse uma aula para a gente sobre hábitos saudáveis, porque nós já sabemos isso, está vastamente divulgado na internet, mas estimula quem nos acompanha, o nosso espectador, a ele ter hábitos saudáveis, porque isso vai, no final da roda, vai contribuir com a saúde da pessoa que chega à terceira idade. Até porque é tão bom chegar na terceira idade, a alternativa é péssima, né, Priscila? É verdade, já não só se você morrer antes, né? Então, quero me direcionar a você que está aí nos assistindo nesse momento. Hoje a gente fala muito sobre o processo de envelhecimento que está sendo construído ao longo da nossa vida, né? Então é muito importante que durante esse processo você tenha hábitos saudáveis. É como se fosse uma poupança, né? Para que você tenha... Hoje a gente está vivendo mais, né? Mas a que custo? Será que as pessoas estão vivendo mais e com mais qualidade? É isso que a gente se propõe, né? A divulgar, a trabalhar, a fazer. Que você viva mais e viva com qualidade. Então, eu tenho certeza que todo mundo quer viver bem. E para isso, né, termos práticas que já são mais do que difundidas, como a prática da atividade física, alimentação saudável, o sono de qualidade. Isso são fatores primordiais, fundamentais para a gente chegar ao momento da velhice da melhor forma possível. Responde o que você mesma disse, nós estamos vivendo mais e com mais qualidade ou não? Eu acho que a gente está caminhando para esse momento, sim. Né? A longevidade, ela está caminhando a passos largos aqui no Brasil, né? E a gente não se preparou para esse momento, porque o que a gente viu, né, esse fenômeno acontecendo em países desenvolvidos, com um processo mais lento aqui no Brasil, de 10 anos para cá, a gente aumentou a nossa população idosa assim, de forma muito significativa. A gente já está falando sobre a inversão da pirâmide etária, né? Onde a gente vai ter pessoas mais velhas, mais idosas, uma maior quantidade do que crianças e adolescentes, né? A gente está caminhando para esse processo. Então, a gente precisa cada vez mais se atentar, né? E é óbvio que as políticas públicas elas precisam estar acompanhando esse novo momento, a sociedade, né, também, que exige esse olhar, né, para o envelhecimento, para a longevidade de uma forma mais carinhosa, vamos dizer assim. Na sua opinião, você acha que o idoso, a pessoa da terceira, eu vou ousar até dizer da quarta idade, presentemente, eles são felizes? Quando você olha assim o grupo, você fala, eles estão felizes ou eles estão ali só esperando chegar a sua hora? Olha, eu posso dizer pelas pessoas idosas que a gente atende no SESC, elas são muito felizes. E muitas das vezes a gente ouve de colegas que trabalham com a gente, mas eles têm mais energia do que a gente, né? Eles são tão felizes, estão aqui. Não importa a hora que você propor uma atividade, não importa o momento, eles vão estar lá presentes e eles demonstram essa felicidade, essa alegria. E muitas das vezes são gratos por terem a oportunidade de estar vivenciando, né, nesse momento da vida, diversas possibilidades que eles nunca tinham imaginado. Olha, quanta notícia boa, viu? Muita. Que entrevista feliz. E eu vou pedir para a gente fazer um rápido intervalo, convidar você a ficar coladinho conosco, que nós já voltamos com a Priscila Blini. De volta com a Alerj Entrevista, hoje com Priscila Blini, que é coordenadora do trabalho social com idosos no SESC. Priscila, é recomendado 300 horas semanais de atividade física, não é isso? 300 minutos. 300 minutos, isso. 300 minutos semanais. Faz muita diferença de horas para minutos. De 150 a 300 minutos semanais, ou seja, 30 minutinhos durante 5 dias são suficientes para você sair do sedentarismo.
30 minutinhos diários. E como é que é a aceitação? O idoso, ele consegue, ele sai dizendo, estou com mais dor, porque eu vejo tanta gente idosa reclamando que está com, eu estou com dor aqui, eu estou com dor acolá, mas você está se referindo a tanta alegria deles, eu já estou com vontade de ir lá visitar. Vamos esperar para visitar, conhecer o nosso trabalho. Cláudia, todas essas pessoas, né, como a gente já veio falando assim, elas relatam melhoras significativas, né? Isso porque as nossas atividades, os nossos profissionais, eles possuem a expertise para esse público. É óbvio que a idade não é um fator limitante para a gente, né? A gente entende a potencialidade da pessoa, de qualquer pessoa, inclusive na velhice, né? A gente já vê coisas extraordinárias, assim, né, para algumas pessoas, que inclusive, meu Deus, é inacreditável essa pessoa estar fazendo isso, porque o ser humano tem essa capacidade. Então, óbvio que a gente vai levar em consideração a necessidade, a capacidade de cada um, mas ela nunca vai ser um fator limitante para a gente. Até porque idosos que eventualmente não façam exercícios físicos, a gente vê aí na sociedade pessoas que têm dificuldade até de levantar de um sofá, não é? Sim, sim. A gente chama as atividades de vida diária, né? As atividades que são as atividades funcionais. Você levantar da cama, né? Fazer a sua higiene, preparar o seu café, vestir a sua roupa, caminhar. Essas atividades, elas são preservadas, né? E são importantes. E é óbvio que as atividades que você pratica, a forma, né, a sua mobilidade, elas são preservadas também de acordo com a sua conduta. E qual é o retorno que os idosos te dão lá no TSE ao final? Porque falam que vem várias endorfinas e serotoninas. Como é que é a parte final da prática dos exercícios? É maravilhoso a gente acompanhar, não só pelo que eles falam, né, mas pelo que a gente observa. Os Jogos Master, como eu te falei, é uma prática que a gente já desenvolve há 10 anos no SESC, esse ano está completando 10 anos, e são jogos adaptados. Então, por exemplo, o vôlei é um vôleibolão, que é uma bola maior. O profissional, né, eu queria até mencionar aqui o profissional que é o nosso professor Café, lá da Unidade Nogueira, quando eu conversei com ele... Olá, professor Café, olha, um abraço, viu, aqui de toda a equipe do Alerj Entrevista. Quando eu conversei com ele, né, sobre o início dessa atividade no SESC, ele falou que uma das coisas que chamou a atenção dele era a forma que ele observava como as pessoas idosas chegavam lá, né? Uma marcha mais lenta, um pouco mais encurvada. Ele falou, não, isso é possível a gente desenvolver, né? Então ele foi ali ao longo desses anos, a prática já está difundida em várias unidades, né? Ao longo dos anos a gente vem trabalhando para que a gente mude esse cenário também das pessoas que já chegam, de repente, com uma situação mais delicada, que precisa de um olhar mais atento, que precisa desenvolver, né, uma prática de atividade física. Então, é muito, muito interessante a gente ver, né, o que a gente observa e também, claro, o que eles trazem para a gente. Eu vejo que muita gente reclama de falta de dinheiro e de tempo para fazer atividade física. Você pode mencionar algumas alternativas? Eu acho que hoje a gente tem muitas atividades que são ofertadas, né? A gente tem as alternativas. Diversas atividades que são ofertadas, inclusive para quem não quer sair de casa, né? Existem plataformas ou nos canais, né? YouTube, qualquer canal que você tenha acesso, né? Ou se você tem acesso à internet, existe possibilidade. Eu acho que não é nenhuma desculpa. De forma gratuita você vai poder parar, se movimentar. É óbvio que se for uma atividade coletiva, se socializando, os benefícios são maiores, né? Mas hoje não existe mais, e eu acho que a pandemia nos trouxe, né, esse ensinamento e nos colocou aí essas possibilidades para além, né, do tempo, do dinheiro, né, que não podem ser mais
utilizados como desculpa para não praticar atividade física. E qual a história do TSI, Priscila? O TSI ele surgiu, né, há 60 anos no SESC São Paulo, e ele era voltado para as pessoas que... com o SESC, né, ele é voltado para o público comerciário, né, e seus familiares, dependentes, e para a população em geral, como um todo. Mas naquele momento ele surgiu como uma demanda mesmo do público que se aposentava e precisava se reunir, né? Essas pessoas, né, como a gente disse aqui, né, que é uma questão da solidão, da falta de atividade, de se sentir útil e funcional. Então eles precisavam se reunir. Então a gente foi iniciando, né, essa prática ao longo dos anos. A imagem e o que é o envelhecimento, o conceito de envelhecimento, né? E com o avanço tecnológico foram mudando as nossas práticas também. Hoje a gente acompanha, né, toda a perspectiva do envelhecimento, do que é o envelhecimento. E aí a gente foi se reinventando ao longo desses 60 anos também. E em quais unidades que há a oferta de TSI? Hoje o SESC está em todas as regiões do estado do Rio de Janeiro, né? Atuamos em 17 unidades. Copacabana, Tijuca, São João de Meriti, Duque de Caxias, Madureira, Nova Iguaçu, São Gonçalo, Niterói, Nova Friburgo, Gruçaí, Campos, Petrópolis a gente tem Quitandinha e Nogueira, Três Rios, Nova Friburgo, Barra Mansa, acho que eu falei todas. Aí se esqueceu alguma, está perdoada. São muitas. E o que é preciso? Quer dizer, o idoso que nos acompanha agora, que está encantado com a sua presença aqui, que já está animado, querendo fazer os 30 minutos diários, o que ele tem que fazer para poder participar? Precisa ter 60 anos, né? A nossa atividade é voltada para pessoas a partir de 60 anos. Nossas ações elas são sistemáticas, então geralmente a gente realiza uma inscrição no início do ano em todas as unidades e ela vai acompanhando esse grupo durante todo o ano. Então, e ter vontade, né? Eu acho que ter vontade, que eu acho que é já um fator que as pessoas idosas deste momento já estão demonstrando. Queria que você personalizasse um pouco agora, que você contasse fatos curiosos de participantes do TSI, pessoas envolventes que vão poder atrair o nosso espectador e cooptar mais pessoas para que nessas 17 unidades possa haver assim, uma profusão de inscrições. Olha, tem muitas histórias. Eu vou contar uma recente que é de uma idosa já de mais de 80 anos que tinha o sonho de fazer balé, desde a sua juventude, e nunca teve essa oportunidade de fazer o balé, né? Por acaso, a neta dela é bailarina profissional, né? E ela viu aquilo como uma extensão do sonho, óbvio, né? Um sonho, mas aquela chama, aquele desejo estava sempre presente. E esse ano, em uma das nossas unidades, a unidade Madureira, iniciou a turma de balé e ela decidiu se inscrever no balé e não contou nada para a família dela, ficou quietinha, participando das aulas, treinando. E recentemente a gente teve um encontro de dança em Nova Friburgo, que é um encontro assim, super reconhecido, né, na categoria para os profissionais de dança, e tem uma categoria que é amadora. O grupo se inscreveu para participar e estava ela lá, né, apresentando lindamente, realizando o seu sonho, ainda aos 80 anos de idade, né, e mostrando para a família dela como é possível, né, você ainda, com a idade que for, né, você colocar em prática, você acreditar em realizar o seu sonho. Estava lá com toda a roupa, enfim, elas participaram da construção desse figurino também. Foi um momento muito emocionante, né, onde a gente pôde compartilhar essa história ali para ela e para a gente também. Nossa, né? só... Possibilitar isso, ver, né, toda a potência que é a alma humana. Não exatamente, é inesgotável. Você tem algum outro exemplo? A gente tem diversas pessoas que, como falei anteriormente, né, começaram a namorar
que não acreditavam mais que seria possível, né? E aí que se conheceram ali no grupo, começaram a namorar, já estão aí há alguns anos Conta juntos. o caso de um homem. A gente falou da bailarina, que eu imagino que ela deve hoje ser um exemplo enorme para a própria neta, para a neta se superar dentro da sua imensa juventude, toda a trajetória de vida que ela tem pela frente, ver que a avó, aos 80 anos, realizou esse sonho, quer dizer, ainda é possível. Sim. Nunca desista dos seus, você que nos acompanha, nunca desista dos seus sonhos, porque se uma bailarina pôde ser formada e se apresentar realizando essa fantasia aos 80, imagina nós, né? A gente às vezes não se acha velho, fala, ai não dá mais, né? Quantas vezes nós erradamente falamos isso, né? Eu já falei algumas vezes, já deve ter dito. Então, poxa vida, a história dessa senhora está me inspirando. Tem alguma história de algum homem que possa... Esse fato do namoro foi de um homem. Conta pra gente mais detalhes. Ele também já... muitos anos, né, separado, já não acreditava mais nessa, de encontrar alguém, de ter uma companheira, né? E em uma das nossas unidades eles se conheceram, né? Ela também, por outro lado, não acreditava mais, se conheceram, estão hoje aí, né? Vivendo ainda o amor e quebrando muitos paradigmas, né? Porque eu acho que o sonho de todas as pessoas que trabalham com o envelhecimento, com as pessoas idosas, é justamente esse, Cláudia, que você falou. É que o velho, a palavra velho, não seja, não soe com esse sentido pejorativo. Mas, pelo contrário, a gente possa ver a beleza que há e a potencialidade que há, né, no envelhecimento. Então, acho que o nosso sonho é esse, é entender que qualquer coisa é possível, né? Que se sentir velho não é ruim. Você pode estar. Mas você não acha que isso é uma coisa cultural? Porque eu vejo que nós, né, os latinos, têm essa coisa do ser velho, ser ruim. Tanto que aqui existe muito essa cultura, a juventude, a beleza. Sim. Enquanto o povo, por exemplo, oriental, valoriza e reverencia as pessoas idosas, porque é nelas que reside a grande sabedoria. O que você acha, Priscila, que pode ser feito ao longo? Claro que isso não é um pulo, né? Isso é um longo caminhar para que o Brasil, a América Latina, possa começar nesse processo de entender que há uma beleza contida enorme dentro dessa, como você falou, velhice, que a palavra velho, a palavra velhice poderia ser inclusive elogiosa, não é verdade? Com certeza. E o nosso trabalho é nessa perspectiva, né? Então, quando você trabalha a ressignificação da imagem, da sua imagem, né? Quando a pessoa idosa chega às nossas unidades, a gente fala, olha, não é tão ruim assim, não é ruim assim. Né? Olha só, agora você tem essa possibilidade, você pode muita coisa. Né? Olha que existe ainda um mundo, existe uma oferta, existe tantas possibilidades para você. Então, primeiro, trabalhar com essa própria perspectiva e também trabalhar a imagem do envelhecimento para toda a sociedade. Inclusive, a gente tem diversos trabalhos intergeracionais, né, com crianças, com adolescentes, com jovens, para que eles possam enxergar também esse processo de envelhecimento e a velhice com outros olhares. Então, é uma construção, como você falou, né, e a gente precisa trabalhar nesse sentido, sim. Nossa, mas que olhar precioso vocês trazerem o jovem até a pessoa mais idosa, porque assim você está justamente aculturando, né? Você está ensinando ao jovem. E falar de ensinar e aprender, eu quero saber a Priscila. O que é a Priscila, como coordenadora desse belíssimo, maravilhosa iniciativa, o que a Priscila cresceu, aprendeu e implementou para ela, para a vida dela, para a família dela, para o futuro da Priscila? Cláudia, muito interessante a sua pergunta, porque isso é uma coisa que eu falo para todo mundo, assim, para os meus amigos, para as pessoas, para os próprios idosos com que eu trabalhei. Eu falei, eu falo até hoje, vocês mudaram a minha vida.
mudaram completamente a minha vida, a forma de enxergar, a forma como eu estava conduzindo a minha vida, os meus relacionamentos, né? E eu pude criar uma nova perspectiva para mim, né? Inclusive em relação aos meus hábitos, né? Depois que eu tive meus filhos, eu estava com uma certa dificuldade, por exemplo, de voltar à prática de atividade física, né? E estudando, e vendo, e lidando com essas pessoas, eu falei, eu preciso mudar, né? E chegou um determinado momento que eu mudei completamente o rumo da minha vida, a forma que ela estava sendo conduzida, principalmente porque uma das coisas que a gente mais ouve deles é essa: eu dediquei a minha vida sempre a outra pessoa. E eu nunca fiz o que eu queria, eu nunca fiz o que era importante para mim. Eu falei assim, mas eu estou ouvindo, eu estou aprendendo, eles estão falando. Eu vou precisar chegar a esse momento da minha vida também para dizer a mesma coisa? O que eu posso fazer agora? O que eu posso mudar? Então eu digo que eles mudaram completamente a minha vida nesse sentido. Você sabe, é interessante, porque aqui no Alerj Entrevista nós buscamos nos ater ao tema. E o nosso tema é sedentarismo na terceira idade. Acontece que você me traz uma perspectiva tão rica que me vem à mente assim, a ideia de você própria, Priscila, a partir dessa experiência que você está tendo com ele, você poder... Sabe quando um projeto dá filhote? De você poder agora, para pessoas que ainda não estejam na terceira idade, poder passar esse olhar da Priscila para ensinar as pessoas que ainda estão no caminho, para que elas possam ter essa mesma experiência que você teve. Porque não necessariamente, quem ainda está na trajetória, sim, a pessoa está justamente fazendo o que esses terceiro-idadenses já fizeram e reclamam. Sim. Existe algum projeto dentro do SESC ou da própria Priscila que fale, não, peraí, então olha aqui, nós aprendemos com eles e vamos implementar aqui uma cartilha para as pessoas que ainda estão a caminho. Existe alguma ideia de fazer isso? Ou acabou de surgir aqui agora? A gente sempre, como eu te disse, a gente sempre procura trabalhar esses temas, né? O tema do envelhecimento, de forma a sensibilizar a sociedade, né? Para isso que é urgente, na verdade, a gente falar sobre isso. E, para além disso, a gente trabalha também com as famílias, muitas das vezes, né? Mas eu aproveito aqui para estender esse convite a todas as pessoas para que, primeiramente, olhem para as pessoas idosas do seu redor. Muitas das vezes, como a gente tem enxergado eles, né? Às vezes a gente acha que eles precisam de serem cuidados, só que não. Às vezes eles não precisam de serem cuidados, né? A gente olha para uma pessoa idosa como se fosse uma criança. E ela não, é uma pessoa adulta. Ela tem vontades, ela tem desejos, ela tem interesses que precisam ser valorizados. Então, a partir do momento que a gente valoriza isso, que a gente enxerga essa pessoa como uma pessoa de direitos, uma pessoa que tem vontades e que tem desejos, a gente muda o curso da nossa própria vida, né? Então, acho que mudar o nosso olhar para a pessoa idosa já é o primeiro passo para isso. E quem está adorando esse programa e quer participar, existe algum site, algum telefone, algum Instagram, algum e-mail, formas de falar? Existe uma central do SESC onde a pessoa possa, ou tem que ir à própria unidade que é mais próxima da sua casa? Então, eu falei um pouquinho aqui do trabalho do SESC, uma linha, o SESC é imenso, tem diversas atividades, nós temos 5 áreas, né, de atuação, que é assistência, onde, né, o trabalho social com pessoas idosas está localizado. A gente tem a cultura, esporte, saúde, educação, lazer, turismo. Todas essas atividades as pessoas podem ter acesso através da nossa página no Instagram, que é o SESC Rio. A gente tem um e-mail dos idosos, então qualquer dúvida, qualquer interesse, né, nas nossas ações, você pode mandar um e-mail para idosos@sescrio.org.br. Não tem a menor dúvida, né? Já é autoexplicativo. E acho que tem o nosso site também, sescrio.org.br,
onde a gente tem ali todas as nossas ações, em todas as nossas as unidades também. E sobre preço, Priscila, é acessível? Como é que funciona essa tabela de preços? O SESC, ele tem como objetivo, né, promover qualidade de vida e o bem-estar para a população, né? Então, todo o valor que existe geralmente é um custo muito simbólico. As atividades voltadas para pessoas idosas são gratuitas. Ah, é? São todas gratuitas, não existe nenhum pagamento dessas atividades. Independentemente da pessoa estar numa categoria que, né, de comerciário ou não. Qualquer pessoa, a partir de 60 anos, pode participar das nossas ações. E há vagas? Eu imagino que não, né? Porque imagina. É bem concorrido, mas pode ser, em alguns momentos existem algumas evasões e a gente consegue, ao longo do ano, né, abrir novas vagas, sim. Mas, para além das atividades sistemáticas, sempre temos palestras também com profissionais que são abertas ao público, né? Temos diversas ações aí que são voltadas. Queria, inclusive, fazer um convite, porque a gente vai para a nossa 7ª edição da caminhada, que a gente faz na Praia de Copacabana, caminhada pela valorização da pessoa idosa. Esse ano a gente vai fazer em novembro. Então, a gente reúne os idosos de todas as unidades e a gente caminha pelo direito de envelhecer dignamente. Quando você fala reúne todos os idosos, são quantos? Entre 6 a 7 mil pessoas só das nossas unidades, fora outras instituições, o público, outros familiares também que vão participar ali dessa caminhada com a gente. E é gratuito ou tem alguma taxa? Gratuita. Então, conta pra gente, como é que faz? A pessoa quer participar dessa caminhada, como é que ela faz? Acompanhe as nossas redes sociais, porque a gente vai divulgar todas as informações, mas já fica aqui o convite para vocês também. Olha, que atividade sensacional, gratuita, traz saúde. Ainda, quem sabe, pode sai ali do sedentarismo. Sai do sedentarismo, ainda pode arrumar o amor da vida, conhecer a bailarina. Olha aí. Não é? É só vantagem. Muitas possibilidades. E vamos terminar essa entrevista eu querendo saber como é que vocês fazem para fazer essa união. Tem algum correio do amor ali dentro? Ou foi... Como é que funcionou isso? São pessoas, né? Pessoas que estão ali, estão se relacionando, estão convivendo, né? Existem pessoas que muitas das vezes estão todos os dias no SESC, né? E aí as coisas acontecem. Sabe que para o amor, né, não tem barreiras, não tem idade, ele simplesmente acontece. Você quer agradecer alguém, deixar algum contato? Eu quero agradecer, né, em nome do SESC Rio, por essa oportunidade de a gente estar aqui falando um pouquinho do nosso trabalho. Foi um prazer imenso poder compartilhar um pouco das histórias. São inúmeras, são muitas histórias mesmo ao longo dos anos, né? E poder falar principalmente sobre esse público que é encantador e que nos ensina, né? Nos ensina cada vez mais com as suas atitudes, com as suas histórias de vida, né? E deixar esse recado para que todo mundo possa olhar para as pessoas idosas de uma forma muito carinhosa. Eu que te agradeço, Priscila. E esse assunto é tão contagiante que eles contagiaram a você e você já me contagiou. E eu espero estar também contagiando a você que nos acompanha no nosso Alerj Entrevista, te agradecendo pela sua audiência, que nós sabemos muito bem que é uma questão de escolha. Obrigada, Priscila, pela sua presença. Obrigada a todo o SESC e até o próximo programa.